Vamos saber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Amém. Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. São Pio X. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a continuação de hoje é uma sequência da última conversa que tivemos. Estamos a falar sobre o dogma, e somente tocando sobre a revelação, onde os dogmas da igreja acolhe a sua doutrina para poder nos transmitir. Como é que foi constituído o livro da Bíblia, falamos na semana passada, os tipos de livro da Bíblia, a sua veracidade, o número, o seu canon, a autoridade da igreja e tudo mais. E hoje vamos tocar nos vários sentidos da Bíblia até onde nós pudermos, né? Segundo o tempo que a sala permite aqui no Zoom. Aproveitando, vários sentidos da Bíblia. O texto da Sagrada Escritura muitas vezes oferece múltiplas interpretações. Pode-se considerar a linha o sentido literal ou histórico, isto é, o que aparece tomando-se as palavras na acepção natural, o que o autor tensionava exprimir nos termos próprios ou metafóricos. A linha B, o sentido místico ou alegórico, ou figurativo ou típico, isto é, o sentido que se depreende de ter havido pessoas, coisas ou factos escolhidos por Deus para significar ou provir, para serem figuras ou tipos de Nosso Senhor ou da sua igreja. Por exemplo, Isaac, que levava a lenha do seu sacrifício, é figura de Jesus Cristo levando a cruz. O sacerdote Melquisedeque, que oferece a Deus o holocausto do pão e vinho, é figura de nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote por excelência, e do santo sacrifício da Santa Missa. A linha C, o sentido acomodatício, isto é, uma significação suposta, arbitrária, artificial, convencional, como seja a que se atribui a uma gravura. Este sentido não possui nenhum valor dogmático. Segundo os racionalistas, dever-se-ia admitir o sentido mítico para diversos passos da Bíblia. Assim é que todos os milagres seriam mitos ou fábulas, sem valor histórico algum. O sentido mítico vem condenado por Pio IX no sílabo, na proposição 7. Aqui, algum comentário? Aqui. Vai Nem ser texto da tanto, mas Bíblia. quanto aos sentidos da Bíblia, né? Penso que nestes sentidos ajuda a compreensão melhor da Sagrada Escritura, né? Aqui no sentido místico, certo, onde ele vem explicando eh, propriamente questões figurativas, é onde se enquadra aquilo que é também a comparação da Arca de Noé, né? Que compara-se com a Igreja Católica, aqui fora dela. Como tempo da Arca de Noé, quem não esteve na Arca não foi salvo, ou quem esteve na Arca foi salvo, ou quem esteve fora foi condenado, a semelhança da Igreja Católica. E só os que pertencem, claro que existe algumas nuances, mas que pertencem à Igreja Católica serão salvos. É claro que se compreende aquilo que foi a doutrina, a verdade em si, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quem estiver fora dela, né, será condenado. Essa aqui se enquadra também nesse sentido místico, não? Certo, sim, é nesse sentido místico. Que é a linha B, místico, ou alegórico ou figurativo. Porque falamos que é uma figura. Figurativo. Abraão é figura de fé de Nossa Senhora. Assim sucessivamente. Tem várias imagens do Ok. Antigo Testamento que vêm a se realizar no Novo Testamento. Assim como diz algumas profecias se concretizando no Senhor Jesus Cristo.
algumas orações, salmos, se concretizar em Jesus Cristo acabou por fazer no Novo Testamento. E tem todas essas ligações aqui. Outras são mesmo já textos direitos, né? Que falam já que é o texto literário, que é as cartas de São Paulo. Uma vez ou outra pode-se fazer alguma interpretação com segundo o contexto real, que é a parte já Contexto. acomodática, já o contexto real, a circunstância que lhe levou, tá? Algumas palavras que ele disse, parece que está a contradizer um outro santo Santiago, principalmente quando se trata da fé e das obras. A igreja fala aí a fé com as obras, e São Paulo fala realmente a fé, tá? De uma grande relevância da fé, das suas cartas, mas também a igreja vem explicar por que ele disse da fé. Ele disse da fé porque realmente a ser fé é impossível agradar a Deus. Você vai fazer as tuas obras, mas realmente a fé, as tuas obras têm que estar ocupadas com a fé. Então é a fé o Certeza. princípio que vai te fazer boas obras. Faz-se bem aquele que sabe. Então, São Paulo Uhum. parece que já tinha o seu próprio alvo com quem está a lidar e é uma carta particular de uma sociedade. E ele tinha muito bem a por que dizer tal coisa. E já São Tiago não, as cartas de São Tiago eram dirigidas por uma, não é só numa região, é para toda a igreja, né? É nesse sentido aí. Pois bem. Ok, Yeah. certo. Isso é para incentivar também a leitura arbitraria da Sagrada Escritura, porque até a Sagrada Escritura já condena isso na carta de São Pedro, que não é uma das Sagradas Escrituras de livre interpretação, que aqueles que fizeram a interpretação receberam a graça do Espírito Santo, está falando dele próprio, né? E dos demais apóstolos. Eles incentivam. Então, isto vem para poder chamar a atenção àqueles que pegam essa Sagrada Escritura para poder tentar dar uma explicação, até às vezes tem uma ousadia de tentar, Hum, tentar fazer uma interpretação para corrigir um sentido da igreja. É muito perigoso. Até é melhor se apoiar no que os santos da igreja já falaram do que tu te principiares, né? Sem nenhuma ferramenta de estudo adequado da hermenêutica, da exegese, estudos históricos, didáticos, que facilitam a favorecer melhor o teu argumento, a interpretação, as luzes, né, de cada texto das Sagradas Escrituras, os versículos, os capítulos, os sentidos dos textos, as épocas, as circunstâncias e tudo mais. Dá para ver que é muito espinhoso, parece que é tão simples, mas é espinhoso a Sagrada Escritura e não é para qualquer um e ficar em posse de qualquer um bendito, ficar a estudar a Sagrada Escritura para poder fazer as suas interpretações. E isso vem provar porque que o protestantismo é uma Babilônia, é uma confusão, que cada um pega a mesma Sagrada Escrituras, querem ter o mesmo livro, que é o Babel, mas ninguém se entende, por causa da confusão doutrinária. entendi. Ok, ok. Essa confusão também vai reinando em muitos grupos dentro da igreja, né? Tem uma ideia, ou aquela abertura que se dá de pequenos grupos bíblicos, né? Mas aí Uhum. reina muita interpretação pessoal, que é um grande perigo para a fé, porque muitas das vezes, né, a própria pessoa que está em frente ou vão partilhando sem nenhuma orientação da doutrina da igreja. Então há muita interpretação pessoal. E isso vai gerando mais afastamento dentro do da igreja, né? Porque as pessoas, né, de tanto querer sua própria interpretação pessoal, começam a analisar que a igreja errou em vários aspectos. Quer dizer, ele próprio se torna já um magistério de si mesmo. O Tem sido um grande iluminado. perigo. E fazer o que então? É isso aí que quer dizer. É só já ter mais cuidado e falar publicamente a esse respeito, porque eu já participei em muitos encontros bíblicos e já vi tendências pesadas mesmo. É muito perigoso, é conveniente Hum, as pessoas fazerem meditação, tá, né? perigoso. E tentar contar alguma coisa que se passou na vida dele, relacionado com um texto. Isso é fazer uma meditação da vida. Eu não Agora, tentar concordo. dizer que a igreja diz isso, que tem que se fazer isso e aquilo, a Bíblia diz isso porque assim devemos. A Bíblia diz nesses textos e devemos agir segundo esse texto desta forma.
Aí está a fazer uma interpretação para a realidade. Essa é a tentação maior. Essa é a tentação maior. Porque a Bíblia Sagrada não é um Exato. livro qualquer, não é um livro de culinária. Você pode pegar e seguir os ingredientes e meter na panela. Não, não é assim. É um livro de culinária para qualquer um. Tem livros mais elevados também. Então imagina essa Sagrada Escritura que é mais pesada ainda. Qualquer livro de história precisa sempre de alguém que tenha as melhores ferramentas. Então, imagina a Sagrada Escritura, que é muitos livros históricos com vários autores diferentes e que o próprio autor é todo de Deus. Se a Exato. linguagem humana é difícil, então imagina Deus iluminando o ser humano com ferramentas diversas. É muito difícil ainda mais. Com longos tempos, anos diferentes, percursos diferentes, realidades diferentes. Não, é muito espinhoso, bastante. Esse é para incentivar. Tradição. Definição. A palavra tradição, traditio, ato de transmitir, tem duas concepções. Em sentido largo, tradição é um conjunto das verdades reveladas por Deus e transmitidas até nós, quer por escrito, quer oralmente. Em sentido estrito, que é o sentido usado aqui, né? A tradição abrange as verdades ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos e transmitidas de século a século por outro caminho que não seja as Sagradas Escrituras. Aqui, Ok. Sim, eu penso que está claro, né, quanto à questão da definição da tradição. Yeah, não tem muito a comentar. certo? Característica da tradição. A linha. A tradição é anterior à Sagrada Escritura. Foi a catequese o primeiro e principal modo de ensino empregado por apóstolos. Apenas em circunstâncias excepcionais enviaram estes às igrejas que tinham fundado. Instruções por escrito. As epístolas todas de São Paulo foram exigidas pelas ocasiões. Mesmo o evangelho era espalhado de primeiro só por pregação. Mais tarde, foi que se lembraram de escrevê-lo. Pensando bem, vê-se que era essa mesma ordem do Divino Mestre aos apóstolos. Jesus, com efeito, dissera: Ide ensinai a todas as nações, no livro de São Mateus, e não, ide escrevei e vos ensinei, ide escrevei o que vos ensinei, e sirvam este vossos escritos de instruir os outros. A linha B. É mais extenso, portanto, o domínio da tradição que o da Sagrada Escritura. Ao terminar o Evangelho, adverte São João, haver muitas coisas ainda que Jesus fez. Se alguém as quisesse escrever pormenorizadas, estou que o próprio universo não poderia conter os livros que se haveriam de compor. Livro de São João, Evangelho de São João, no fim. A linha C. A tradição é uma fonte de revelação distinta da Sagrada Escritura, merecedora, porém, da mesma fé. Artigo de fé definido pelo Concílio de Trento e depois do Concílio do Vaticano I, Constituição das Filhos, capítulo 2. Aliás, não é isso dogma novo na Igreja. Sempre foi a tradição principal regra de fé. Vai uma prova nos seguintes testemunhos de São Paulo. Meus irmãos, escreve ele aos Tessalonicenses, sede firmes, observais as tradições que aprendeste, ou dos nossos discursos, ou de nossa carta. Segundo, e a Timóteo, os ensinos que de mim recebeste, na presença de muitos testemunhos, confia-os a homens fiéis que os possam comunicar aos outros. No século III, a retórica a, re, a retorquia, Orígenes aos hereges daquela época, muito embora argumente os hereges com as Sagradas Escrituras, cumpre não darmos fé nas palavras deles, nem afastar-nos da tradição primitiva da Igreja, nem crer outra coisa senão o que foi transmitido por sucessão da Igreja de Deus. Logo, será erro prender como fazem os protestantes, que somente as escrituras contêm o depósito da revelação. Aqui. Ok.
certo, aqui já vai deixando claro. Desde o primeiro parágrafo, né, que a tradição é antes da Sagrada Escritura, e é óbvio, e é lógico isso, né? Porque antes de começarem a escrever, antes foi ensinado, foi transmitido. E é o que se vivia, né? Só depois, posteriormente, né, houve a necessidade de se escrever. Então, né, querer negar, né, a tradição é querer negar também é também querer negar propriamente ah, a própria Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura veio de uma vivência, e fruto dessa vivência se escreveu, né? Esse é o grande problema dos protestantes. Querem negar a tradição para simplesmente sustentarem com a Sagrada Escritura. Por quê? Porque se eles quererem aceitar a Sagrada Tradição, né, automaticamente vai remeter à Igreja Católica. Isso não querem. Não querem. Então, pá, basta crer na Sagrada Escritura, invento a minha forma, pego na Bíblia, é suficiente, consigo autossustentar na minha compreensão pessoal e me afasto daquilo que é a igreja verdadeira. Então tenho base, supostamente, né, de querer defender a minha fé, tenho a Sagrada Escritura. Mas o próprio Paulo, né, vai anulando esse tipo de ideia, que vai dizendo no parágrafo 2, vai mostrando essas características que não se pode negar a tradição da igreja. Então, assim vê-se que qual o termo que eu posso aplicar até para poder atenuar isto? Olha, eu vou dizer que há uma confusão tremenda para aquelas pessoas, ou equívoco, né? De compreensão natural das coisas. Isso vê-se em tudo. Nas escolas, tudo, as pessoas vivem de experiência, depois escreve. Não tem como a pessoa começar a escrever sem viver alguma coisa. Não tem como. As tradições orais, Dizer mesmo na alguma coisa. história, as tradições orais escritas. A primeira foi uma tradição oral, depois que foi escrita. Não tem como. Isso é natural de acontecer. Negar a tradição e pegar só a Sagrada Escritura já é um grande erro, é um equívoco tão grande que você se pergunta como é que eu cheguei até essas Sagradas Escrituras? Por que na Sagrada Escritura tem esse número de livros? Não existiam outros livros? Quem é que dá garantia que esses realmente são os livros de Jesus Cristo? E por que Jesus não escreveu? Mas se Jesus não escreveu, por que nós temos que ler uma coisa que está escrito? Jesus Cristo não escreveu. É uma contradição tão grande, é um equívoco tão grande. Que aqui Nem já escrever, nem mandou escrever. nem mandou escrever. Ele, até o autor, aqui, o cônego, o padre o Abulangel, ele vem dizer mesmo isso. Jesus Cristo falou, e de ensinar, não falou, e de escrever. Está aqui, tá, É, né? E de, e ele não falou, e não disse, e de escrever o que vos ensinei. Não. Você sabe que é pela tradição. Você como está na missa, você não falar, cada um fica com, vou acabar, vou fazer as orações na missa, como fosse que todo mundo tem que pegar o trecho até aí o sermão. Não, irmão. não faz isso. Por isso que o contexto da história é contado com as partes principais só. Aí que vem falar de origem, né? No tempo do século III já tinha esse problema. Então os problemas antes do protestantismo existir, já existiam outros protestantes que foram refutados. Vejamos a origem no século III, eles, muito embora argumentem os hereges com as Sagradas Escrituras, cumpre de não darmos fé nas palavras deles, nem afastaram da tradição primitiva da igreja, nem creio outra coisa senão no que foi transmitido pela Associação da Igreja de Deus. Associação da Igreja de Deus. Olha que a origem não foi santificado, não foi canonizado. É simplesmente um dos escritores da igreja. Tá, né? Mas veja como é que ele já havia refutar aquelas pessoas que vieram consagrar a escritura para poder se basear. Esse problema não é de hoje. As pessoas pensam que esse problema é de hoje. Não, já foi resolvido isso. Já foi resolvido. Aí tu tá carregando Felizmente, para problema essa de quê? segurança. Então, parece Luiz Zanag, dando no mesmo círculo, tá? Círculo vicioso, do mesmo erro. Vicioso. Pensa. É só soberba ele pensar que Tá a não tem carregar solução.
Ele Yeah. vem já com o espírito como Eu se fosse também uma fruto mesmo revelação. Sim, fala, desculpa. sim, fruto da má compreensão da Sagrada Escritura. Fruto da má compreensão da Sagrada Escritura, né? Propriamente na questão dos sentidos, né? Porque muitas das vezes vão se baseando naquilo que, tipo, é supostamente um sentido não propriamente. Qual o termo a dizer? Isso se refere provavelmente no terceiro, acho que é no terceiro aspecto, é, em que eles vão tornando tipo algo que não é absoluto como algo absoluto. Como deixo o exemplo da questão da fé que Paulo vai dizendo em comparação com as obras, tipo, parecendo que Paulo negou a realidade das obras, simplesmente que é a questão da fé. E também eles vão se apegando nisto, tipo, que simplesmente só a escritura é suficiente. Não necessariamente tem que aceitar a tradição que escreveu, que viveu a própria Sagrada Escritura. E isso cria problemas, problemas maiores. E uma delas é a negação mesmo da Sagrada Escritura, ou da tradição. Vale ressaltar que a tradição tem a primazia, porque primeiro, vale ressaltar que a igreja sempre falou isso. A igreja nunca falou, não, vou meter a Bíblia em cima. Não tem como, porque a Bíblia é fruto da tradição, é filha da tradição. Não tem como, é impossível. Imagina queimasse toda a Sagrada É Escritura do impossível. mundo. Imagina queimam todos os livros do mundo. O que vai sobrar para contar às pessoas? A tradição. A Como é tradição. que vai? É pela Sim, autoridade como é que da vai se dar igreja. Sim, é pela autoridade da igreja. da Imagina igreja? acontece de novo um dilúvio como o Imaginemos, de Noé, o mundial. É, levou isso tudo, não tivemos tempo para poder guardar nada, tudo foi. Vai se contar como? Vai se contar yeah. pela tradição. É isso que se diz. Sim, é isso que se diz, né? É fácil hoje dizer que cremos simplesmente na Sagrada Escritura, porque hoje em dia é fácil tem a Bíblia aí, por torta direita, né? A qualquer local. Mas mesmo na época que não havia imprensa, né? Como é que era a fé do povo, né? Será que também não tinham fé porque não tinham Bíblia na mão, não possuíam uma Bíblia assim organizada na mão? Evidentemente que não, eles sabiam ouvir a catequese que recebiam e compreendiam a verdade da transmissão que recebiam. Hoje em dia, como é fácil encontrar a Bíblia, né? Então também é fácil você querer dizer que não, se não tiver a Bíblia, não acredito que realmente existe uma verdade de fé. Agora, na época em que não havia a imprensa, não havia a facilidade que temos hoje, como é que vivem as pessoas? Será que não acreditavam em Deus? É, Principais canais da tradição. A tradição está consignada, primeiro, nos símbolos e profissões de fé, nas definições dos concílios, nos atos do Papa, bulas, encíclicas, decisões das congregações romanas homologadas pelo Papa. Segundo, nos escritos dos padres da Igreja, que são como eco das crenças do seu tempo. Terceiro, na prática geral e constante da Igreja. Quarto, na liturgia, que encerra as preces e os ritos concernentes ao culto público e à administração dos sacramentos. Quinto, patenteia-se também nos atos dos mártires e nos monumentos da arte cristã, nas inscrições, nas pinturas das catacumbas que produzem, entre outras coisas, muitas vezes o ato do culto eucarístico. Observação: tanto a tradição como a Sagrada Escritura têm para intérpretes e órgãos infalíveis, quer o Papa sozinho, quer os bispos reunidos em concílio ecumênico, quer até os bispos separados em comunhão com o Papa. Daí resulta que os magistérios ou ensinamento da Igreja é a regra próxima da nossa fé. A Sagrada Escritura e a tradição, regra remota e distante, ou por outra, por todo o fiel recebe ou por outra.
todo fiel recebe o símbolo e crenças imediatamente da igreja, imediatamente e mediante das Sagradas Escrituras e da tradição. Tem aqui umas notas de rodapé, né, que vai fazer menção do Uhum. primeiro ponto daqui da página, que é a respeito de que dos protestantes, que contém logo os erros de pretender fazer os protestantes, que somente as escrituras contêm o depósito da revelação. Vem fazer a primeira nota de RDP. Há de facto dogmas cuja fonte única é a tradição. Não se pode receber sacramento algum antes de haver sido regenerado pelo batismo. A fonte deste dogma encontra-se na primeira apologia de São Justino, e nada dizem a este respeito as Sagradas Escrituras. Da mesma forma, é pela tradição que recebemos muitas práticas e crenças. A Assunção da Santíssima Virgem, o sinal da cruz, a água benta, o costume de batizar crianças e muitas outras. Para meter em relevância. Sim. Ok. Maravilha. Alguns comentários nos canais da tradição? Acho que podes começar a comentar isso. Então, é que podemos passar este. Os canais foram claros ou podemos dizer hoje? Hum, Aqui está mostrando todo o corpo da tradição, vamos nos falando yeah, tudo que a igreja viveu, né? E sim. ainda vive, e ainda vive. A igreja vive da tradição, né? Não tem como, a tradição vamos de trazer. Certo, terceiro ponto. O que se há de entender por desenvolvimento do dogma? Observação prévia. Dogma é uma verdade revelada por Deus e proposta à nossa fé pela Igreja. Logo, será preciso distinguir num dogma duas coisas: a verdade na sua essência e a forma que a expõe, isto é, o fundo e a forma. É bem de se ver que a união entre as duas coisas não será absolutamente rigorosa. Todo mundo admite que a mesma verdade pode ser apresentada de vários modos. Todavia, é claro também que essas divergências da fórmula não podem, não podem ser tais que acarretam alteração. Hum, Olha, meu Deixa telefone. eu Aqui o, ver. o, o meu PC teve uma pausa. O compartilhamento saiu, né? Ok. O Sim, compartilhamento sim, saiu. 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 Yeah, saiu, saiu. Depois vou ter que editar esse vídeo. Pronto. Vai ser o que então? Eu acho que nós vamos comentar só até aí e depois vamos continuar essa parte do dogma no próximo encontro. Também como já temos Ah, só mais 8 minutos, então vamos tentar ver se comentamos mais alguma coisa sobre isso, sobre a tradição e depois dos 5 minutos vamos fazer a oração e fecharmos, né? Porque já estamos também para terminar, então vamos guardar esta cereja do bolo do dogma para o próximo encontro. A explicação dos modos de dogma, a interpretação correta, quem tem autoridade, tudo isso para o próximo encontro. Pode ser, né? ok, pode ser, pode ser. E aí então temos mais 6 minutos, e tentar falar mais um pouquinho da tradição. E a tradição da igreja é esta. Então, muitas pessoas acreditam que não sabem, ouvem falar muito da igreja, a igreja tem a tradição, mas ainda para muitos é novidade, para muita gente é novidade. Então, para que não seja visto como uma novidade, e é necessário ter esse conhecimento que o dogma tem todo, acarreta tudo isto, somente os atos da missa, as vestes em companhia. Por isso que, por isso que muitos protestantes, até alguns católicos, acabam por não entender
o nível de complexidade de tanta coisa que tantos ritos que a igreja faz. Mas todos os ritos, para quê? Não está na Faz. Bíblia. Está é muitos anos. Você não quer que já na Bíblia? Se o próprio São João já falou, muitas coisas do Senhor Jesus Cristo fez que não estão aqui nas Sagradas, não foram escritas. Muitas coisas, dá para ver. Muitas coisas. É, Ressalvou isso. do tempo que eles passaram aqui, não poderia resumir toda a vivência de Cristo aqui em um livro. É insuficiente. Só num dia podemos escrever um livro daqui, que aconteceu conosco, detalhando das coisas, os nossos pensamentos, o nosso andamento, o nosso Isso, sentido, os nossos sentimentos, é muita coisa, as coisas que aconteceram, contar os relatos do dia, é muita coisa. Tá, né? Ele poderia muito bem sentar e começar a falar, é, hoje vamos falar dos sentimentos de Jesus na Sagrada Escritura. Pode falar muitas vezes como é que Jesus se sentia naquele tempo. Vamos falar das manifestações de Jesus, do modo que ele ria, como é que ele dormia do uhum, nosso lado, como é que ele comia, tá, né? Eles poderiam falar de muita coisa, qual é a roupa que ele mais gostava, depois qual a cor que ele mais mostrava, qual a forma que ele nos ensinou sobre como lidar no modo, se já nos ensinou alguma vez sobre sentar, sobre como lidar com as pessoas de autoridade maior e quantas vezes já falou sobre isso. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Então não podemos estar simplificar. Como fosse que as escrituras estão sempre. Hoje, por causa das redes sociais e também das mídias sociais, há muita facilidade também de erro. Muita facilidade de erro ser espalhado. Principalmente em alguns canais de podcast. Eu fico até rico, fico a ver alguns vídeos de alguns profetas, profetas protestantes aqui em Angola. E alguns ficam a se bater nos canais. Eu fico assim, olha, você já está no erro. E ainda se dá um luxo de se bater como se fosse que é uma coisa boa que estão fazendo. Já estão fazendo uma coisa má. E ainda tentam mostrar que fosse que coisa boa que estão fazendo. Tem seriedade. Não tem seriedade naquilo, velho. Não tem seriedade naquilo. Mas ainda tentam. O nível da ignorância é tão grande. Tal ponto que foi ressaltar alguma frase do Santo Antão que diz que há tempo que as pessoas vão enlouquecer e quando vê uma pessoa não vai sair louca. Essa é a loucura que acontece. Se você tenta falar algo real, é difícil, tem que ser louco como eles. Você tem que andar, não tem que andar contra a maré, você tem que andar a favor da maré. Só isso. E a maré é de um nível de promiscuidade que está nos apresentar aqui. É duro, é muito pesado. Tem um trecho também do São Antônio desse tempo aqui, Cotoma, assim, é do século XIX. Ele fala que as dificuldades do nosso tempo e dos que virá será tão forte que até aquela pessoa só se mantém na fé, mesmo não fazer muita coisa, só se mantém na fé. Já mereceria céu. Talvez tá dizendo que ele estava vendo dificuldades naquele tempo. Eu falei, nem imagina aqueles que vão vir depois de mim. É pesado, é Yeah, pesado. sim, você tende a ver, porque é mesmo muito absurdo. E a pressão desses tais profetas que vão surgindo, vai enganando muitas pessoas, as pessoas querendo ser rápido na vida. É também uma falsa esperança, é para muita má compreensão de diversas coisas. A questão do sofrimento, a questão da dificuldade, quer dizer, há um olhar muito materialista. Então as pessoas querem soluções a qualquer custo. E aparecendo um lugar que profeta aí, que faz cura, que supostamente faz cura e milagres. Aí as pessoas vão se atirando lá, né? Porque querem parar de sofrer hoje, amanhã o profeta vai lhes assumir que até amanhã vais parar de sofrer, que é algo absurdo. Mas mesmo assim vão criando essas brincadeiras e ali ganham os grandes seguidores, porque a mídia hoje em dia está no auge. Você de tanto ver aquilo, você acaba vendo pessoas.
de querer encontrar a graça em alguma coisa do que ele fala. E depois vem falando, vão fazendo comparações. Não, aquele fulano falou, isso que ele falou é verdade. Aquele fulano, aquele que ele falou é verdade. Não, essa parte está mentir. Mas depois ele falou mais verdade que o outro, então esse aqui é que supostamente é o melhor pastor, é o profeta, etc. E ainda acabam, e as pessoas acabam seguindo. E hoje em dia temos vários pastores aí, E aí, felizmente, pastores, vários profetas são bem. profetas. Mas é que essas pessoas não têm que ter mídia. Não têm que ter mídia, não têm que ter espaço para falar, porque o erro não pode ter direito de ensino. E esses caras, e o tempo de hoje valorizam. É um demônio, o demônio criou tanto, projetou tantas coisas que sabia que facilitaria, né, a propagação dos erros e a conquista de muitas almas para quê? Para fora da igreja, com esse tipo de coisa mesmo. Porque é meio complicado, você vê que é muito, mas muita aderência para o erro. Pro erro. Eu não acompanho Yeah. nenhum desses malucos de podcast que acompanho. Nenhum. Se me caiu um só porque estou no Facebook, caiu um vídeo assim que alguém partilhou, eu fico a rir, viu, mano, porque senão não tem como. Ou em alguns grupos do WhatsApp, senão não tem como assistir isso, não, Eu não posso. digo mesmo. Não, não, Eu não. assisti esses aqui, isso começa a dar mais poder, perder tempo a ficar assistindo esses aqui, isso lhe dá mais poder. A mente humana é tão sensível que se apega facilmente a qualquer coisa que eu não posso colocar esse lixo na minha cabeça, infelizmente. Yeah. É muita coisa para colocar, então se colocar isso é um atraso tremendo. Bem, é aquilo aí, vamos rezar, vamos fechar. Muito obrigado, e Jai. Então, estamos aí. Vamos ver na próxima semana se demos continuidade. E se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. São Pio X. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Amém. Maria, até